Nacional Repórter Marcos Sadoc para dar um destaque para a gente a respeito de uma nova pesquisa analisando não só a ocupação territorial de grupos criminosos, mas também a frequência com que esses grupos são combatidos. Já trouxemos até um comparativo mais específico da região de Jacarepaguá, Zona Oeste, no ano passado aqui nesse jornal, produção da Agatha Meirelles, falando que as operações contra as milícias eram bem mais escassas do que contra o tráfico de drogas. O Marcos Sadoc agora tem um levantamento, mais uma vez envolvendo diversas instituições, que mostra com estatísticas essa grande discrepância, né, Sadoc? Bom dia para você. Isso, bom dia para você também, Tim, bom dia para todo mundo. A gente já sabia, né, há 2 semanas havia aquele dado de que na cidade do Rio de Janeiro, 57% das áreas já eram controladas, né, de bairros, enfim, comunidades dominadas por milicianos. Então, esse dado é importante porque a pesquisa vai de encontro a isso, quer entender por que o Rio de Janeiro tem 57% de áreas dominadas por grupos paramilitares, tem apenas 6% das operações contra esses grupos paramilitares. É uma pesquisa da UFRJ, em parceria com a UF, grupos que ficaram pesquisando, e a identificação é essa, Rodolfo, olha os números. Contra o maior grupo de tráfico de drogas, o Comando Vermelho, 41% das operações são contra esse grupo, número altíssimo. E contra a milícia, apenas 6%. A segunda facção, a maior até hoje, a segunda maior no Rio de Janeiro considerada, terceiro comando puro, 6,6%. Então há uma discrepância enorme. E aí os pesquisadores explicam, de acordo com tudo que foi levantado, a principal hipótese é de que tanto os parlamentares, ex-policiais, policiais, bombeiros, tudo isso que a gente mostra aqui longamente na primeira edição, isso é a principal hipótese de um número tão baixo da intervenção do Estado contra os milicianos no Rio de Janeiro, porque eles estão ali infiltrados. Então as operações policiais também, de acordo com essa pesquisa, estariam sendo utilizadas para favorecer os milicianos de uma certa maneira, porque eles não enfrentam o poder do Estado, já o Comando Vermelho bastante. Então eles citam até bairros, por exemplo, Pavuna e Meia na Zona Norte, onde o tráfico de drogas domina, e muitas operações. Na Zona Oeste do Rio, Campo Grande e Santa Cruz, nosso ouvinte sabe, dominado pela milícia, pouquíssimas operações. Então essa pesquisa deu essa desenhada, tem imagens, tem gráficos, está preparando esse material, essa reportagem, mas o destaque é esse, Rodolfo. A milícia domina quase 60% do Rio de Janeiro, mas enfrenta apenas 6% de operações policiais. Certamente, o enfrentamento, a forma como o tráfico reage, e, aliás, essa facção onde as operações mais se concentram no território deles, que é o Comando Vermelho, é uma facção reconhecida por enfrentamento, por ficar valorizando dentro dessa facção criminosa, inclusive os bandidos que enfrentam, os bandidos que matam, os bandidos que executam policiais. É o comportamento deles. É claro que, de alguma maneira, isso traz alguma influência, porque se eles enfrentam, se eles vão para o confronto, se eles fazem mais ataques na região deles, etc., consequentemente, você tem uma parte das operações que é atraída por isso, uma parte sim. Uma parte vai como se fosse quase, não estou dizendo que deveria ser assim, mas uma parte sim é quase que a coisa da retaliação, é quase que uma reação, é a polícia se fazer presente, mostrar que está ali ou coisa que o valha. Agora, se você perguntar para uma criança, aliás, a gente tem um ótimo público infantil, né, muitas vezes ouvindo a Band News FM, se perguntar para uma criança de 10 anos no Rio de Janeiro, aqui ele atribui o fato de que as operações policiais são muito, mas muito mais escassas, raras, nas áreas de milícia, até uma criança de 10 anos vai saber responder. Pelo amor de Deus, não precisa entender absolutamente nada da formação da criminalidade do Rio de Janeiro. Porque quem faz a operação, ou quem deveria fazer as operações, muitas vezes está do lado de lá. Então, muitas vezes não tem interesse, muitas vezes não quer prejudicar o seu próprio negócio, ou muitas vezes tem acordos, não está ali exatamente, mas tem acordos com quem está ali, ou sabe quem é o graúdo que está ali. E aí não mexe, não vai, não futuca aquilo, não leva adiante, ou tem receio, né? Tem receio, tem medo. Lembre-se que esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, às vezes, para quem tenta enfrentar, termina em execução, termina em morte. Já vimos isso, inclusive entre policiais. Já vimos isso, inclusive no meio político, vide Marielle Franco. Já vimos isso
mesmo que não fosse ali exatamente um grupo miliciano, mas as características eram as mesmas, porque era uma junção de policiais, por exemplo, naquela situação de São Gonçalo, na morte de uma juíza, a Patrícia Scioli. Então, é óbvio que não precisa nem fazer um baita de um estudo aprofundado para saber os motivos. O estudo ele é ótimo porque ele traz à tona os números, que qualquer um, minimamente no Rio de Janeiro, já sabe. Obrigado, Sadoc, 10:03.